nós vamos estudar o Catecismo Maior de São Pio X, né? Importante a gente continuar no nosso estudo. Dia desse estava na página 2, agora, ó, quase metade já, quase metade da nossa jornada. Nós vamos para a página 92, parágrafo 2º, encerrando a terceira parte dos conselhos evangélicos. Que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo que não seja pecado. Então, de novo, olha, pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo que não seja pecado. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, dos prazeres e das honras, e assim nos afastamos do pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui assim, que de verdade nos parece então que os conselhos evangélicos são totalmente aplicáveis à vida religiosa, né? Então, que é justamente isso, pobreza voluntária, castidade perpétua, obediência inteira. São os votos que o religioso, a religiosa tem que fazer, e tem alguns que têm até o 4º voto. Agora, os padres, eles não têm o voto de pobreza. É assim, eu fiquei surpreso quando eu descobri isso, mas eles não têm voto de pobreza. Precisaria pesquisar historicamente por que isso começa dessa forma, uma vez que o Senhor disse que não era para ter nada mais, era para ficar nas casas de quem desce, né? O comércio que desce de alimento, nas casas que descem pouso, era para levar uma vida simples. Ele próprio disse que não tinha onde encostar a cabeça, recostar a cabeça, né? Não, as raposas têm toca, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E, no entanto, a gente vê que aí, na outra ponta da história, a gente vê que nós chegamos num ponto em que os padres não têm voto de pobreza. Precisaria pesquisar mais, até a partir de quando que isso acontece, mas o fato é o fato, e o fato é que eles não fazem voto de pobreza, o que é uma pena, é uma perda, é lamentável. Porque um padre que faça voto de pobreza, ele sabe que ele está abrindo mão da parte material, ele não pode ficar aí preocupado com o dinheiro. O dinheiro é para mantê-lo ali e tudo mais, manter a paróquia, mas ele não se preocupa com ele próprio. A própria igreja também deveria ter uma estrutura que favorecesse os padres, por exemplo, mais velhos. Eu cheguei a ver padre reclamando que quando aposentasse acabou, porque enquanto o padre está na ativa, ele é pároco, ele é vigário, ele tem casa paroquial para morar, e a paróquia o mantém. Quando ele aposenta, para onde ele vai? Não tem uma casa de padres idosos aí, não é muito fácil. Por exemplo, Diocese de Taubaté não tinha. Onde eu moro aqui, se tiver, desconheço. Deveria ter uma casa de padres idosos, né? Aposentados ali, ou a própria diocese acolher. Às vezes, remediadamente, eles colocam como um vigário 2 aí em alguma paróquia, para que o pároco ali tome conta e o bispo lava as mãos, se livra do problema e deixa o padre lá. Razão pela qual, certa vez, um padre nos disse que ele tinha muita preocupação com o futuro dele, que ele precisava comprar uma casa, como é que ele ia fazer? A hora que ele aposentasse, ele não tinha onde cair morto, já era um padre já mais de idade, você não tem onde morar, então eu pago aluguel, a hora que eu aí me aposentar, onde eu vou morar? Né? E essas coisas são para lá de esquisitas, né? Tudo isso é para lá de estranho, até porque é interessante, porque antigamente, até o Paulo VI, você vê que o Papa ele fica no cargo até a morte, né? Mas também o bispo ficava até a hora da sua morte. Ele era bispo até o final. E o padre também ficava. Mas aí, a partir do Paulo VI, se inventou a tal da renúncia obrigatória. Então, o sujeito chega a uma determinada idade, pelo direito canônico, ele é obrigado a renunciar.
Então, por exemplo, o bispo é com 70 anos, né? 75? Não, 70. Então, o padre é 70. O padre é 70 anos. É obrigado a renunciar com 70. O bispo é com 75. Se ele for cardeal, ele ganha uma gordurinha a mais, aí até os 80 ganha mais 5 anos, mas ele é obrigado a renunciar. Ele é obrigado a mandar uma carta renunciando, ele é renunciado. E aí ele vira bispo emérito. E também o bispo emérito vira uma pessoa não grata, né? Porque o bispo emérito ele é uma pessoa que está há muito tempo na diocese. Difícil o bispo que fica 2, 3 anos, normalmente fica 15, 20 anos, 10 anos, fica bastante tempo, o suficiente para os paroquianos se acostumarem com ele, né? E aí quando vem um novo bispo, ele sente o peso da concorrência. Nós vimos isso acontecer, nós participamos de uma transição de bispos bem traumática. Porque a pessoa ia virar bispo emérito, né? E emérito, quer dizer, ele continua sendo bispo, mas não manda mais nada, ele só é sustentado pela diocese. E aí o novo bispo que veio se sentia incômodo, porque o bispo que estava renunciando, entre aspas, sendo renunciado aí, né? Ele não estava deixando de ser bispo, ele estava renunciando por causa do direito canônico, do que o Paulo VI colocou, a parte assim administrativa só. Assim, se afastando da parte administrativa, mas continua sendo bispo. E Papa emérito não existe, tá, gente? Aí então, por causa disso, por conta disso, ele tinha uma personalidade muito forte, era muito marcante na diocese, ficou 19 anos à frente da diocese, todo mundo conhecia, era assim, uma pessoa firme nas decisões, mas tipo num paizão, que o jeito que ele falava acolhia as pessoas, acostumado com ele, fazia parte da cidade há 19 anos. Quando chegou o outro bispo, sentiu o peso da concorrência. Porque o outro bispo, a personalidade dele já é assim, terrível, né, difícil, mas não marcante como esse outro a ponto, entendeu, de equalizar, né? É um outro tipo de pessoa. E aí, bom, enfim, os planos do bispo emérito eram ficar ali na cidade para sempre, construiu aí sim até uma casa dentro do seminário, mas por fim fizeram um jeito e ele foi embora. Voltou para a cidade natal dele, para morar perto da família. Então você vê que é uma estrutura estranha, né? Em termos de igreja, é uma estrutura esquisita. Estou falando quando a igreja era igreja. Hoje em dia você já sabe, mas é complicado depois do cisma que teve, mas manteve essa divisão. E a gente desconfia que esse negócio de obrigar a pessoa a renunciar a partir de uma certa idade foi uma estratégia para assim ir renovando os quadros da igreja, colocando novos bispos que fossem afinados com o Paulo VI. E que então pudesse se renovar a igreja o mais rápido possível. Não deu tempo, né? Porque depois dele muita gente ficou decepcionada que colocaram aí o João Paulo I, foi assassinado, colocaram o João Paulo II, que ficou um tempão. O Espírito Santo agindo na igreja é uma beleza, né? Maravilhoso de ver. E depois então o Papa Bento XVI. Então é uma estrutura assim, que falando de padres verdadeiros, que estivessem com o Bento XVI, que é o verdadeiro Papa, nessa situação hipotética que era até 10 anos atrás, a gente vê que é uma situação injusta, né? Mas, de qualquer forma, deveria ser de outro jeito, porque uma pessoa, por exemplo, um monge, um frei, ele fica sendo cuidado pela Irmandade até o fim da vida. Uma freira, uma monja, até o final da vida, fica lá. Então deveria ser assim também, a diocese fazendo o mesmo, mas as dioceses, bom, que a gente conhece, difícil. É difícil, o novo bispo quer mais ver o outro pelas costas. Bom, em vários casos é assim. Tem uma exceção aqui, outra lá, assim. Mas muita coisa que a gente viu é desse jeito. Então é assim, devia ser reformado isso, né? A pessoa então vai ter voto de pobreza para poder se dedicar 100% ao rebanho, sabendo que ele será cuidado pela diocese no final. Afinal das contas, eles fazem voto de obediência ao bispo, não é a diocese. Se você já chegou a ver, teve a oportunidade de ver uma assim, ordenação de padre, e se você prestou bem atenção, eles prometem a obediência ao bispo e aos sucessores do bispo. Então deveriam ser acolhidos na vida produtiva e depois, quando ficam velhos também, na verdade, nem devia aposentar, porque fica aí trabalhando aí até enquanto pode. Mas, enfim, a cultura do descarte entrou na igreja também. E é errado, mas...
Certo? Bom, isso aí só para dizer para vocês questão do voto de pobreza. Agora nós vamos para a quarta parte. Próxima vez que a gente começar a estudar aqui, na semana que vem, nós vamos entrar na parte dos sacramentos. Sacramentos em geral. Começa lá na página 93. Eu não vou começar hoje, porque o assunto é muito diferente. Nós demos essa geralzinha de bastidor de igreja, que no geral a pessoa não conhece. Não sei quando você trabalha dentro da igreja. Esse bispo, por exemplo, nós estamos contando, ele falava que ele tinha assim, não se conformou, ele tinha muita lenha para queimar ainda. Ele falava, tem muita coisa para eu fazer, não era para estar renunciando. Tanto é que, assim, grosso modo, ele não chegou realmente a renunciar. Ele comunicou que ele tinha completado 75 anos. Aí foi renunciado, né?